Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês a maneira como eu preparo os pacotinhos de sopa da Alice, tá? É uma forma de ajudar vocês, mamães, que vão entrar ainda nesse processo de alimentação, de introdução alimentar dos bebês, tá? Essa é a maneira que eu encontrei mais fácil para facilitar meu dia a dia, que já é bem corrido agora com a Alice engatinhando e querendo andar, né? Então é uma forma que eu encontrei de facilitar. Então eu queria dividir com vocês, tá? Esse vídeo. Eu espero muito poder ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar. Se não entenderam alguma parte, me pergunta que eu respondo. Eu demoro um pouquinho, mas eu prometo que eu respondo, tá? Então consiste no seguinte, gente. Vou explicar agora no começo, depois vocês vão ver as etapas, tá? Eu vou no sacolão, compro os legumes básicos. Essa é a maneira como eu faço, vocês fazem de acordo com a instrução do pediatra de vocês, tá, gente? Que isso é muito importante. Eu sigo não só a pediatra, como a minha intuição de mãe e como a minha mãe também. Sigo muito o que ela me fala. Então eu faço o seguinte, eu compro batata, mandioquinha ou batata baroa, como é conhecida em alguns lugares, né? Cenoura, abóbora, inhame, beterraba, chuchu, abobrinha, enfim, gente, o que vocês acharem legal para colocar na sopa, tá? Eu coloco basicamente esses, como vocês vão ver nos pacotinhos. Aí eu chego na hora que eu tenho tempo disponível, que é um pouco difícil, é um pouco corrido, eu coloco, eu descasco tudo, lavo, pico e separo tudo em saquinhos. No começo eu separava por prato, aí tinha que lavar todos os pratos, ou então lavar todos os potes, mas a gente vai se aperfeiçoando, né? Então agora eu separo tudo por saquinhos. Então depois eu só vou montando, pego um pouco de cada, um punhado de cada, separo tudo num pacotinho só e congelo, tá? Gente, eu congelo, logicamente, os legumes crus, pra na hora de fazer a sopinha eles estarem todos fresquinhos, tá? Porque assim, se vocês tiverem assim, o tempo mais disponível de todos os dias descascar e cozinhar na hora, gente, claro que é melhor, lógico. Mas pra quem tem uma vida um pouco mais corrida e quer facilitar as coisas, essa é uma ótima dica que eu vou dar pra vocês. O trabalho é um só. Vocês vão só descascar, picar, montar os pacotinhos e colocar no freezer. Entendeu? Então fica mais legal assim. É uma maneira que facilita, tá? Então a primeira etapa é essa que eu falei pra vocês. A segunda também é congelar a parte da carne, do frango ou do peixe, que eu vou ensinar pra vocês como que eu faço. Separar as verduras, que eu também congelo, vou mostrar pra vocês como. E depois eu vou mostrar no finalzinho como fica o pacotinho pronto. No próximo vídeo eu vou mostrar como eu preparo a sopinha da Alice. Já vou mostrar o pacotinho congelado, a maneira como eu tô fazendo e vamos ver como é que fica. Espero ajudar vocês. Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, aqui são os legumes já todos cortadinhos, tá? Meu paninho de abelhinha de fundo. Ó, esse daqui é o chuchu, né? Eu já piquei ele todo em cubinhos. Esse daqui é o inhame, eu gosto de colocar porque também ajuda a crescer um pouco, a deixar a sopa mais nutritiva, né? Aqui é a abóbora, que vamos conversar. Gente, eu não sei na cidade de vocês como é que funciona, mas aqui onde eu moro, a abóbora, ela não vem picada, então a gente tem que picar. E definitivamente, cortar a abóbora não é de Deus. Eu detesto, é horrível, dá muito trabalho. Nossa, odeio, gente. Me machuco, eu já até cheguei a machucar meu dedo com a faca uma vez, porque é muito duro. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre deixar a abóbora fora da geladeira, assim, no mínimo 1 hora antes de começar a cortar, porque ela fora da geladeira ela fica um pouco mais mole, um pouco mais fácil. Sei lá, hoje eu descobri isso, eu percebi que funciona. Aqui é o principal da sopa, que é a mandioquinha, né? Eu amo, pra mim, sopa sem mandioquinha não é sopa. Gosto muito e a Alice também ama. Então não pode faltar na sopa da Alice. Aqui é cenoura, né? Outra coisa que eu gosto muito de pôr na sopa. Abobrinha.
também sempre coloco. E, esqueci. Beterraba. Beterraba também sempre coloco. A Alice ama beterraba. Então é assim, ou eu ponho beterraba, ou eu ponho cenoura, ou eu ponho abóbora. Eu nunca coloco as duas, as três na mesma sopa. Por exemplo, essas duas principalmente, entendeu? Porque senão fica muita coisa laranja. Então eu sempre coloco um ou outro. Já cheguei a misturar beterraba com cenoura, mas mesmo assim um pouquinho de cada, pra não ficar muita informação, né? E aqui é brócolis, ele já tá congelado, tá vendo? Eu deixo ele todo picadinho, lavado, picadinho, tudo bonitinho dentro do saquinho, né? Antes eu colocava na mesma porçãozinha, agora não, agora eu congelo ele separado. Quando sobra, na verdade, quando eu tenho, quando eles já estão todos cortados, já tô montando saquinhos, tudo bem, aí eu já coloco. Agora se sobra eu faço porção individual, porque eu gosto de cozinhar também pro meu marido, então o que sobra, que não coube nos potinhos, nos saquinhos, eu faço assim, congelo em porção individual. Então esses são os legumes cortados. A batata eu não pico e congelo, porque a batata congelada ela escurece e fica com gosto super esquisito. Então eu faço pacotinhos menores e pico a batata fresquinha na hora, tá? Então é assim que fica antes de montar os saquinhos. Vamos lá, pessoal. Na sopa da Alice, eu gosto sempre de colocar frango, carne ou peixe, tá? Então eu vou ensinar uma dica pra vocês. Eu não coloco o peixe, a carne ou o frango no pacotinho. Eu sempre coloco separado. Então uma dica pra vocês que eu dou é congelar em aberto. Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Tá vendo? Isso aqui são pedacinhos de frango que eu coloquei num prato, os pedacinhos que sobraram, né, do franguinho que eu fiz, que eu comprei hoje. Eu coloquei eles todos no saquinho, perdão, todos oh meu Deus, no prato. Agora eles já estão congelados, tá vendo? Então agora é só tirar do prato e colocar no saquinho. Por quê? Eu gosto sempre de refogar antes de colocar os legumes, porque eu acho que fica mais gostosa a sopa. Eu não gosto de congelar tudo, de ferver tudo congelado, assim, entendeu? Então eu gosto primeiro de refogar. Então antes de começar a sopa, o que eu faço? Eu coloco alho, cebola, um fiozinho de óleo, tem quem prefira azeite, né? Tomate, eu acho que o tomate dá um gosto muito bom na sopa. E aí eu coloco os pedacinhos. Se eu faço já para almoço e janta, eu coloco mais ou menos uma quantidade assim. Vamos pôr. Para almoço e janta, né? Então o que eu faço? Eu cozinho a sopa e daí eu já deixo para almoço e janta. Ela almoça, aí o resto eu guardo para janta. Já deixo na geladeira tudo bonitinho. No mesmo dia eu acredito que não tem problema. Ou deixar tipo da janta para almoço, não tem problema. Então essa dica que eu dou pra vocês pra congelar em aberto, já tá tudo congeladinho, não sei se vocês estão ouvindo barulho, né, tá vendo, tá durinho. Depois o que eu faço? Eu coloco nos saquinhos, aqui já tem os pedacinhos já congelados, tá vendo? Então quando eu vou fazer a sopa, é só eu pegar aquele pacotinho, né, e é só refogar antes de começar a sopa. O mesmo vocês podem fazer com a carne. Eu faço montinhos de carne. Isso aqui é carne moída, é músculo moído, que os pediatras falam que a gente tem que dar um músculo, porque é uma carne mais nutritiva. Eu coloco essa bolotinha aqui grande para almoço e janta, para uma porçãozinha de almoço e janta, tá? Depois quando eu bato no mixer já fica tudo certinho, tá? Então esse aqui são pedacinhos de carne, inclusive já estão acabando. Ó, tem só um pouquinho. O peixe, eu não tô com ele aqui agora, mas vocês podem fazer da mesma forma. Congelar em aberto e depois colocar pro saquinho. Porque se vocês congelarem tudo junto, o que vai acontecer? Depois vocês não podem ficar congelando e recongelando, congelando e recongelando. Então é mais fácil já congelar assim picadinho. E se vocês colocarem tudo junto num monte só, num saquinho só, vocês não vão conseguir separar. Então essa é a forma que eu encontrei de congelar em aberto para depois só refogar para pôr no saquinho, tá?
Por último, pessoal, essa é a parte verde da sopa, né? As fibras. Tem gente que coloca couve, tem gente... Putz, eu não conheço muito bem de verdura, que eu sou péssima pra comer isso. Mas na sopa da Alice eu coloco couve, espinafre, salsão. Já coloquei salsinha, mas não tenho costume. Mas isso aqui é uma dica no geral que eu vou dar pra vocês, tá? Isso daqui que vocês estão vendo é espinafre. O que eu faço? Eu compro o ramo de espinafre. Antigamente eu usava, colocava a folha inteira e depois eu só batia. Mas o que estava acontecendo? Sobrava, ficava na geladeira, amarelava, eu perdia. Por mais barato que fosse, ia tudo pro lixo. Aí eu ficava, isso é barato, eu compro de novo. Mas, o que eu percebi? Se eu lavasse tudo bonitinho, deixasse secar bem e picasse, eu não ia perder. Tá vendo? Fica esse baita pote aqui de espinafre, mas o que acontece? Se vocês picarem ele já bem sequinho, lavadinho depois sequinho, ó, depois quando vocês passarem a mão, a colher, enfim, tá vendo? Ele solta fácil. Ele solta super fácil. Então, é só vocês rasparem e colocar na sopa. Ele fica como se ele estivesse fresco. Então, eu faço isso com espinafre. Esse que é o carro-chefe de todas as sopas da Alice, que eu amo. Isso dá um perfume maravilhoso na sopa. Salsão, tá? Pra mim, sopa sem salsão também não é sopa. Tá vendo? Esse é o salsão. Faço a mesma coisa. Lavo, seco, deixo secar bem, às vezes até de um dia pro outro, e depois eu pico. Não coloco muito o talo, tá, gente? É mais as folhas mesmo. O talo eu coloco bem pouquinho, mas não ponho muito não, tá? É mais as folhas mesmo que eu aproveito. E por último, a salsinha. A salsinha eu não costumo pôr na sopa, mas isso é uma dica em geral pra vocês que cozinham, que gostam de dar... É o famoso cheiro verde, né? Pra vocês colocarem num legume refogado, enfim, só pra dar uma corzinha. Salsinha também é terrível pra perder. Se a gente deixa na geladeira, fica tudo amarelado. Então, eu faço a mesma coisa. Lavo, seco bem, pico e coloco no potinho e congelo. Solta super fácil, tá vendo? Então, isso é uma dica pra vocês não perderem mais nada de verduras. Nunca fiz com a couve, mas eu acredito que também com a couve pode dar certo. Então é uma forma de vocês toda vez não terem que ficar picando na hora, lavando, porque isso cá entre nós é trabalhoso, né? Então essa é uma dica que eu dou pra vocês pra facilitar na hora da sopinha da Alice, tá? Então, pessoal, esses são os pacotinhos prontos das sopinhas, tá? Tá vendo? Tem um pouquinho de cada coisa. Esse daqui tem a mandioquinha, abobrinha, né? Só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui, chuchu, abóbora, inhame e mandioquinha. Esse daqui, chuchu, beterraba, inhame. Chuchu, cenoura e abobrinha. Enfim, pessoal, vocês vão mesclando de acordo com o gosto de vocês e de acordo com o que vocês acham que é nutritivo. Sigam a intuição de vocês. Eu faço a mistura de acordo com o que eu acho que é legal, entendeu? Vocês vão reparar que essa quantidade é relativamente pouca para almoço e janta, porque eu faço sempre para 2 porções, tá? Antes eu fazia porção individual, uma para almoço, outra para janta. Mas agora o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo tudo porções de almoço e janta, tá? Eu não congelo batatas, então a batata eu pico na hora e cozinho junto com esse pacotinho aqui, tá? Eles ainda não estão congelados, que eu acabei agora de preparar os pacotinhos. Então, quando eu vou fazer a sopinha, é daquela forma que eu expliquei. Um fiozinho de óleo, eu coloco alho, cebola, um pouquinho de tomate, de vez em quando eu coloco tomate, né, uns pedacinhos, bem pouquinho. Coloco o peixe, de preferência sem espinho, tá, gente? Isso eu não preciso nem falar, né? Todas já sabem. Frango ou a carne moída, do jeito que eu mostrei. Refogo e depois eu coloco esses pacotinhos aqui, tá? Abro, coloco tudo bonitinho congelado, ponho a água, um pouquinho de sal, sempre coloco sal. Eu já tentei colocar sem sal, a Alice não come, porque, gente, vamos combinar, sem sal fica com gosto de nada.
tudo bem, bebê não conhece paladar, né, de doce e salgado. Mas também se você não colocar um salzinho, ninguém merece, né? Então eu coloco. Essas porçõezinhas aqui, gente, ó, é tudo beterraba individual, tá? Beterraba, essa daqui é cenoura e esse daqui é abóbora. Sempre sobra, então, porque todo dia eu coloco ou cenoura, ou beterraba, ou abóbora. Eu nunca misturo as três, nem duas, ou uma ou outra, porque senão a gente fica muito colorido, né? Fica muito forte. Então eu coloco uma coisa ou outra. Isso são recomendações da pediatra, mas eu confesso pra vocês que muita coisa eu sigo a minha intuição. Tem gente que fala, eu tenho que colocar um legume de cada grupo. E eu coloco de acordo com o que eu acho que vai ficar gostoso, tá? Eu sigo a minha intuição. E tem dado certo, minha mãe fez assim comigo e é assim que eu faço com a Alice, certo? Então, essas porçõezinhas aqui, às vezes eu tenho, de repente, uma abobrinha na geladeira, batata, eu simplesmente vou lá, descongelo só a porção da beterraba e junto, entendeu? Então, tudo que sobra, gente, nunca vai pro lixo, é sempre aproveitado, entendeu? Então, eu faço isso. Ou então, às vezes, eu faço pro meu marido, ou faço uma porçãozinha pra mim, então, tudo é aproveitado. Então, esses são os pacotinhos, todos prontinhos para irem ao freezer, tá? Então, essas são as sopinhas. A parte das verduras é aquilo que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Eu raspo do outro potinho já congelado e coloco na hora, tá? É isso. Bom, pessoal, então é assim que eu faço. Espero que vocês tenham gostado e tenham ajudado bastante. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.